representa. Então, olha só, né? Falei sobre a Zigbee Alliance, a gente falou sobre rate, né? Falou sobre latência, falou sobre a stack mais uma vez. Lembrando, olha só, a pilha é TCP/IP, mas eu não tenho nenhum layer de transporte aqui. Como é que essas tecnologias de roteamento vão resolver isso? Se eu falo que serviço é IP e porta, e eu estou numa rede IP, aqui não tem porta. Quem dá a porta é o TCP, a camada de transporte. Como é que isso vai funcionar? Né? Então, esses são questionamentos que vocês têm que começar a se fazer. Porque vocês vão ver nos livros texto uma pilha de protocolos que existe, mas ela não representa uma realidade palpável. Né? Inclusive, tem um conjunto de livros que ele não fala dessa pilha IP que o Kuroso e o Talemal falam, nessa pilha de 5 camadas. Né? Se vocês forem fazer o curso da Cisco, eles falam da pilha ISO-OSI, que é uma pilha de 7 camadas. E a pilha que vocês usam é uma pilha de 4 camadas muito safada, que é o TCP/IP, que é um negócio hiper acochambrado. Né? Cláudio, por que a gente usa? Simplesmente pelo maior motivo do mundo. Por motivo que eu, como aluno, fazia. Não sei se vocês fazem, imagino que sim. Porque era mais fácil fazer desse jeito. Porque naquela época era o que tinha. Você tinha um bando de bons protocolos prontos e precisava que essa rede se comunicasse. O que você faz? Entulha ele num stack de um kernel qualquer aí e segue em frente. Né? Tanto, Cláudio, por que essa pilha ficou? Um dos motivos que, assim, eu não é um elogio que eu vou fazer, não entendam isso como elogio, porque a Microsoft achou que essa coisa de rede era um negócio tão ruim que demorou bastante para implementar uma boa pilha TCP/IP. Então, né, o ecossistema de rede funcionou muito bem antes, inclusive, da Microsoft se dar conta que o negócio estava funcionando. Aí, quando ela se deu conta de que esse negócio de rede estava funcionando, o que ela fez? Ela implementou a pilha que já era mais popular. Porque vocês podem ter certeza de uma coisa. Se a Microsoft tivesse implementado dentro do sistema Windows a pilha da Novell, que era uma pilha chamada IPX, SPX, hoje vocês estariam falando com um conceito de rede completamente diferente. Porque toda essa parte de comunicação, como eu falei, a internet nada mais é do que um acordo entre operadoras. Ou seja, não tem um órgão regulador que de verdade diga para vocês assim, vai ser assim. Isso não existe, isso é um acordo de cavalheiros entre uma série de pessoas que querem se falar. E se essa série de pessoas tivesse se falado com qualquer um protocolo que financeiramente valesse a pena, a nossa rede seria outra. Por isso que é tão importante que vocês entendam essas questões de rede sem fio e de GSM. Porque onde está o dinheiro agora? Em rede sem fio e GSM. Podem ver 20 anos atrás, 15 anos atrás, né? Eu me lembro que meus pais falaram, a gente ganhou uma linha telefônica de presente de casamento. Hoje você compra uma linha da TIM por R$5. Eu nem sei mais se é vantagem. Comprar um chip por R$5, por que eu compraria? Por que o cara não me dá o chip? Não quer, tem alguma outra operadora que vai dar. Né? Tenham noção disso, porque você tem um chip do WhatsApp que te dá um WhatsApp ilimitado em, sei lá, 150 países. Você paga, tipo, $100 por ano. Se você viaja muito, faz sentido isso. Então, essas são preocupações que vocês passam a ter que ter. Né? A gente falou sobre os Full Function Devices, né? E os Reduced Function Devices. Lembrando que o Reduced Function Device só fala com Full Function Device. Né? Topologia estrela é o equivalente à topologia do Bluetooth, para quem não viu. Peer-to-peer, todo mundo fala com todo mundo. Nessa rede você só pode ter Full Function Device. O mais tradicional é uma topologia de estrela clusterizada. Ou seja, topologia híbrida, como o Henrique queria, as topologias caem na prova, isso é caveira. Tá gravado, né? Vai pro YouTube, tô mentindo. Né? O pensamento inicial, que se eles fossem appliances caseiros, né? Que a gente fosse trabalhar, coisa que não tem funcionado bem, né? Não é assim que as redes estão se desenvolvendo, né? Vou passar um trabalho para essa... Não sei se vou passar, estou com preguiça. Acho que eu posso passar para a semana que vem, que vocês não vão ter aula. Aí de quinta para semana que vem parece um bom trabalho. Né? Mas é legal se vocês forem dar uma passada na página da Libélio.
Né? E fossem, a Libélio é uma empresa que trabalha com o IoT, tá? Eles fazem trabalhos com o IoT. Elas têm plataforma de desenvolvimento de IoT e eles vão ter alguns, né, estudos de caso de plataformas de larga escala. Então é legal vocês darem uma olhada no que as pessoas têm feito com o IoT. Isso aqui já foi. Então, né, a gente tinha falado também que toda comunicação ela pode ser ou slotted ou unslotted. O que é slotted, né? Eu mando um beacon e o que o beacon faz? Beacon cai na prova. O que é? Sincronização. Sincronização de quê? Ah, sincronização, né? Legenda com vídeo. Né? De pacote em relação a quem? Se eu sincronizo é tempo. Quem define o que é o tempo? Ah? Quem está querendo mandar? Quem define é o Pan Coordinator. Então, o beacon coordena o Pan Coordinator com as outras pessoas. Tá? Para que eu possa fazer isso? Unslotted CSMA. E o que quer dizer unslotted? Quero transmitir requisito acesso ao meio. Né? E o slotted divide o tempo em slots e você só pode começar a transmitir em cada um desses slots. Se eu só posso começar a transmitir em cada um desses slots de tempo, isso tem, então, isso causa para mim um problema, porque pode ter slots que eu não use. O problema do unslotted é que eu posso solicitar um meio quando alguém já está transmitindo. E isso passa a ser um problema, né? No capítulo 5 do Kurose, vocês vão ver, né, que existe o unslotted Aloha e o slotted Aloha. Então, né, fica o meu conselho, né, deem uma olhada no capítulo 1, introdução, 2 é camada de aplicação, 3 é camada de transporte, 4 é camada de rede, 5 é camada de enlace. O unslotted Aloha está na seção 3 ou 4. Na seção 4 do capítulo 5 do livro do Kurose, da 5ª edição para frente, né? A 5ª edição a capa é cinza, a 6ª edição a capa é branca e a 7ª edição a capa é verde. É? A 6ª é verde. A 6ª é verde e a 7ª é branquinha? Então a 5ª é branca, a 4ª é cinza, a 3ª é amarela. Tá. Eu tenho uma branquinha, depois da branquinha sai uma verdinha. É, branca com azul. A 6ª é verde. Tá, a 3ª é amarela, a 4ª é cinza com a bordinha do lado verde, a vermelha. Aí depois teve a próxima, que é uma branca, acho que é branca com azul, que é a 5ª, e a 6ª é uma verde. Tá bom. Então da 5ª em diante, isso é o 4º capítulo, que ele vai falar sobre slotted Aloha e unslotted Aloha. E pode parecer que você dividir em slotted seja um problema, porque você só vai poder transmitir em um determinado slot, mas lá é provado matematicamente que, na verdade, o slotted ele é mais eficiente em termos de comunicação. O Aloha é muito ruim, gente. Mas o CSMA funciona bem, tá? Eu pensei nesse curso em falar sobre camada de enlace, mas eu dei uma cortada antes da gente chegar para cá, porque afinal não tem necessidade disso, tá? Que horas são? 2, tá bom. Então, qual é esse algoritmo? Como assim, Cláudio, algoritmo? CSMA não é camada de enlace? Senhores, né? Só existem algoritmos. Todo o resto é palhaçada. Ah, mas e arquitetura? Não existe arquitetura. A arquitetura vira código. Como assim? Tudo caixinha que vocês vão aprender em engenharia de software, em algum momento tem que virar código. Não tem conversa. Sistema operacional, vocês aprendem scheduler
Task Force e os caramba 4, no final do dia, tudo isso é for, if e else. Me dá um for e um if e o resto é resolvível. Tá? Entendam isso e todo o resto, né, do universo vai se abrir para vocês. Né? Então, o que é o CSMA-CA? Chega um processo para o seu sistema operacional e diz o seguinte, olha, quero transmitir. Você vai abrir um socket? Não, socket é coisa de camada de transporte. Você não abre um socket. Você passa para uma interface. Essa interface diz o seguinte, posso transmitir ou não? Então, um algoritmo de controle de acesso ao meio nada mais é do que um algoritmo dentro do teu sistema operacional que decide é a hora de transmitir ou não. Por definição, isso é síncrono. Como assim? Né? Vamos brincar um pouquinho. Vou jogar caneta em vocês. Vamos lá. Tá. Calma, Maia. Não me olhe com medo. Vou jogar aqui para os meninos. Tá? Vocês só podem falar se tiverem com canetas. Oi. Oi. E aí? Você pode falar? Por quê? Porque o algoritmo de decisão é esse. Ele é síncrono. Mas mais do que síncrono, ele é baseado num evento. Você só fala se tiver uma caneta, ou seja, se o meio estiver liberado para você, e se você tiver o que falar. E nota que isso é muito inteligente, porque em tecnologias mais antigas, obsoletas e ruins, tipo o Bluetooth, você é obrigado a falar. Ou seja, o Bluetooth, por mais que ele tente economizar o máximo de energia, ele é tão burro, mas tão burro, mas tão burro, ele te obriga a falar, cara. Ou seja, por mais que ele gaste pouca energia, ele gasta alguma energia. E sabe o que é melhor do que gastar pouca energia? É gastar nenhuma, né? Aí começa o seguinte, né? Então se você não tem o que falar, você não fala. É aí que eu brinco com meus alunos, principalmente do mestrado, para quem quiser, né? Quarta-feira de 1 às 3, eu vou estar ministrando rede sem fio para o mestrado. Quem quiser, quarta-feira de manhã não tem aula, pode estar convidado para assistir rede sem fio como ouvinte. São 3 meses de sofrimento, mas vai ser legal, vai ser bacana. Começa da semana depois da semana da computação. Vai ser bacana. Inclusive, acabei de receber um e-mail sobre isso. Jesus. Enfim, né? O que funciona, né? Dentro do conceito de rede sem fio, eu tenho o que eu chamo de backoff. O que é backoff? Terminei de transmitir, né? Eu espero um tempo aleatório para transmitir de novo. Por que isso funciona? Na aula de rede sem fio a gente vê isso com mais detalhes, mas a ideia é o seguinte, né? Imagina assim que todo mundo quer... Imagina que eu errei de corrigir a prova de todo mundo. E digo para vocês, no final da aula me procurem para a gente acertar a correção. Eu digo, a aula acabou, o que vai acontecer? Vocês vão ordenadamente na minha mesa pedir para trocar para eu ver a aula? Não, vai todo mundo, meu Deus! Xepa! Vamos lá. Corrija a minha prova, pelo amor do Senhor! A mesma coisa acontece com comunicação. A maior parte dos sistemas de computação, eles estão a maior parte do tempo ocupados. O que acontece? Se eu não tenho uma forma de garantir que todo mundo vai, em momentos diferentes, tentar acessar o meio, isso vai fazer com que a seguinte coisa aconteça. O quê? Que todo mundo tente acessar ao mesmo tempo. Então o backoff é um sorteio. Eu digo, Mayara, 3. Nome. Gilberto. Tá com cara de 8. Hoje você tá com cara de 2. Cara de 4. Tá com cara de 6. Quem teve o menor número? Ficou com 2? Beleza. 1, 2. Quem é que vai transmitir? Você, o Renan. O Renan só teve que esperar 2 segundos. Então, esse é um atraso que eu insiro na comunicação de cada um de vocês para dizer o seguinte, você pode transmitir. Aí o Renan pode dizer para mim, beleza,
beleza, sou o 2, me reserva por 4 segundos. Por 4 slots de tempo. Aí, 4 slots de tempo. Lembra que eu falei que era slotted? Essas fatias de tempo pré-definidas é o que o Renan vai dizer. Eu preciso, para transmitir o que eu quero, de 4 slots de tempo. E essa galera aí, tem alguém menor do que 6? O Renan te ignora, o Renan te ignora e o Renan te ignora. Por quê? Porque é assim. E vocês vão esperar o Renan terminar, porque ele vai dizer, olha, do período 2 ao período 4 eu estou transmitindo, todo mundo cala a boca. É isso que é uma rede sem fio, é isso que o CSMA faz. Ou seja, no começo do período de back-off, cada um de vocês vai sortear um valor que vai ser alinhado com o beacon, ou seja, sincronizei para que todo mundo entenda que o ponto zero é igual. A subcamada MAC vai garantir que a camada física mantenha todas as suas transmissões no limite do período de back-off. Esse slide precisa de várias edições, eu tenho que tomar vergonha na cara. E eu vou ter que manter 3 variáveis para cada tentativa de transmissão. Uma é o número de slots que eu quero transmitir. Então, por exemplo, o Renan quer transmitir 4 slots seguidos. Eu tenho que garantir que ele vai transmitir 4 slots seguidos. Porque se a Letícia aqui tá 6, não foi isso? Virou 6, falou pro Renan, Renan, vou começar a transmitir no meio. Colisão, galera. Então, tudo que o Renan fez até o momento 6, deu ruim. Ele tem que transmitir tudo de novo. Entenderam o problema? Esse é o problema do unslotted de Aloha. Eu não sei quanto tempo o Renan está alocando. Aqui, eu estou alocando um bando de slots físicos. Vou garantir o back-off exponencial. O que é esse back-off exponencial? Ele é exponencial pela natureza, né? Ou seja, ele vai dobrando de tamanho para cada vez que você não tem o acesso ao meio. Ele tem um algoritmo de aumentar e diminuir. Não cabe nesse curso daqui, a gente fala muito sobre ele. Tá? Então, entenda, o back-off é um sorteio aleatório de tempo. E o contention window? Contention window é a janela de contenção. É quanto eu tenho que esperar até o próximo momento de ter, né, uma transmissão. Ou seja, qual o número de slots de back-off, né, que eu tenho que ter para eu estar livre para transmitir. Esse back-off serve para várias paradas, né, que são muito legais, muito úteis. Né? Porque a ideia é simples, eu pego um dado e jogo para cima. Isso elimina a colisão? Eu esperar um tempo aleatório? Não. Mas se eu tenho um número de slots tão grande, que eu minimize a possibilidade de vocês terem um número igual de slots, e a partir do momento que um cara pega o slot e ele anuncia para todo mundo calar a boca, e como é que ele anuncia para todo mundo calar a boca? É simples, ele começa a transmitir. Cláudio, como é que isso começa a transmitir? Renan, fale alto alguma coisa que não me perturbe emocionalmente, eu já tenho traumas o suficiente. Vamos lá. Eu sou o Full Function Device, vou começar no 0. Né? Vamos manter a mesma coisa. Foi 3, 4, 2, 7 e 6. Tá? Eu sou o slot 0. 0. Sou o Full Function Device, o beacon sou eu. Eu que digo quando 0 começa. 0. 1, 2... Alto. Esse é um rádio com pouco alcance. Assim, problema da estação escondida, estação exposta, cai na prova. Pom, pom, pom. Vamos lá. Fala. 0, 1, 2... Oi, turma, tudo bem? Pronto, ele falou. Todo mundo agora, todos os outros rádios na área, calou a boca, ninguém transmite nada, porque no pacote que ele mandou vai ter essas 3 coisas. O número de slots que ele vai alocar, o back-off exponencial que ele tirou para validar isso, e a contention window que ele vai ter que esperar depois. Ou seja, ele vai falar e depois ele vai ficar quieto. Diga. Você é o Full Function Device. Isso aí. Você é o cara que está fazendo o manejamento dos Exatamente. RFDs. Você tem um tempo, cada um tem o slot que vai receber. Isso. Ele começa a falar e você fala que todo mundo ouve ele. Todo mundo ouve, porque o meio é o ar.
Tudo está sempre Mas transmitindo. ele vai ter que estar na área de todo mundo, não só de você. Sim, ele vai ter que estar na área de todo mundo. Numa rede local, eu estou assumindo que todo mundo é alcançável. Se ele não é alcançável, não importa. Aí é o problema justamente da estação escondida. Porque imagina o seguinte, eu estou na área dele, estou na área do Erickson, o Erickson não está na área do Renan, os dois começam a falar comigo, esse é o problema da estação escondida. É literalmente isso, não estou na mesma área. Você não repassa para ele. Não repasso, não é para repassar, ele tem o próprio endereço. No pacote dele tem origem e destino. Eu tenho que saber quem é. Eu, como Full Function Device, se a minha topologia estrela, sou eu que vou ter que entregar. Deu ruim pra mim, pro Renan, tranquilo. Renan te fala, entrega essa bagaça aí. Vocês querem ver como isso é louco? Né? E como a gente reproduz esse comportamento no dia a dia? Eu sou professor, eu passo por um processo chamado estágio probatório. O que é um estágio probatório para o professor? Eu escrevo um calhamaço infinito de papel, né? Eu desmato tipo a Mata Atlântica de papel, com coisa inútil, e chego pro meu diretor e digo, diretor, toma aqui. Pá! Ao completar 30 meses. Para mim, o processo acabou. Agora eu vou para casa feliz e espero em Deus que dê tudo certo. Só que tem uma série de outros procedimentos que são transparentes para quem? Para o dispositivo. O Full Function Device, na recepção desse protocolo, desse quadro, vindo de um Reduced Function Device, tem que saber, o Renan quer transmitir para o Erickson. Como é que eu vou transmitir? Cara, se eu estou na mesma hora de alcance, é mole. Peguei no slot do Renan, guardei na minha memória. Na hora que eu for, naquele período livre de contenção, eu falo, Erickson. Renan transmitiu. Acabou! Agora, olha a treta! E se eu não estiver na área do cara, ele tem que usar um algoritmo de roteamento. Aí, eu vou decidir o seguinte, roteamento. Eles falam, Cláudio, mas roteamento a nível de camada 2? É! Você falou que isso era na camada 3. Mas a noite é sombria e cheia de terrores. Por quê? Porque todo esse conceito de pilha de protocolos é só um acordo. É um conceito teórico. Na hora de você programar o teu protocolo, você faz o que você quiser. Cláudio, por que isso é louco? Isso é louco porque os primeiros dispositivos que se diziam IoT escreviam num único código-fonte todas as operações que o dispositivo tinha que fazer. Então, na verdade, você não tinha uma pilha de protocolo, você tinha um códigozão que fazia tudo. Cláudio, por que isso é ruim? Vai dar manutenção nisso. Como é que você faz update de um negócio que é tudo? Mais do que isso, sim, se teve uma falha, você acabou... Não, olha só. Tá vendo esse marca-passo aqui? Vamos tirar o marca-passo para fazer update de código. Vai ser tranquilo. Só abrir o peito do teu pai de novo. Não tem a loucura do processo, né? Mas muitos desses caras são assim. E por que a gente fazia assim? Simples, porque a gente não sabia fazer de outro jeito. Cláudio, quer dizer que essas redes antigas são ruins? Não, muitas delas funcionam até hoje. E para coisas que eu até acho que não deveriam funcionar. Mas elas funcionam. E vão funcionar durante um bom tempo. Agora imagina, eu até compartilhei no Facebook a seguinte coisa. Tem uma empresa italiana que era tipo uma impressora de suco. Tipo essas cápsulas da Nespresso. Ela fazia isso com suco, né? E eram os saquinhos. A empresa faliu e não vai mais vender os saquinhos. Ela não fez tanto sucesso assim, ninguém vende os saquinhos. E aí, o que as pessoas têm? Tipo, um lindo peso de papel de $400. E aí, o que você faz? Nada, a mesma coisa. Eu tenho uma máquina em casa da Dolce Gusto. Por quê? Porque, sim, né, eu gosto de café, né, e tenho preguiça e as duas coisas juntas me dão, né, essa possibilidade, né, de comprar uma cápsula. Qual é o problema da cápsula do Dolce Gusto? Só tem uma empresa que vende cápsula do Dolce Gusto. E se a Dolce Gusto achar que tipo, a Nespresso ganhou, o que acontece? Me ferrei. Basicamente. Porque o que a Dolce Gusto é? É uma impressora de café. Essencialmente isso. Essencialmente o mesmo conceito. A mesma coisa acontece com esses dispositivos de IoT. Abri uma startup.
Diz aí uma aplicação mais louca que vocês consigam pensar. Ah, tipo, tem uma aplicação que eu coloco no meu celular que verifica se eu estou fazendo academia. Tem um dispositivo que eu coloco, que é um dispositivo IoT. Se o aplicativo do meu celular diz que eu estou molengando, me dá um choque. Personal Chocator. Por algum motivo, eu fali. Ó, não deu certo. Quem leva o Personal Chocator para frente? Se você é um código aberto, pode ser que um psicopata, né, pegue lá, não, vou pegar um código fonte, vou implantar e vou botar no hardware. Aí eu vou fazer para vocês a pergunta ruim e desagradável. Vocês estão fazendo ou BCMT ou ciência da computação. Quantos de vocês já compilaram algo para um hardware específico? Diferente do x86 ou qualquer. Pegou um ARM na mão e botou lá dentro de um processador, um AVR8. Ou alguma coisa que tenha diferente de, sei lá, 32 ou 64 GB. Claro, por que você diz 32? Porque meu Pentium 3 é 32 bits. Quem já compilou alguma coisa para 8 bits? Então, olha essa treta rolando. Quem que já flechou? Não estou falando aqueles flashes que usa, do celular que usa o Rendal, que é um negócio... Aquilo é amor, né? Quem já fez um for de bits para substituir na memória, bit a bit de uma memória EPROM? Já abriu o MEPROM e tentou jogar no sol para ver se apagava. Isso são lendas urbanas. Será que uma plataforma de virtualização IoT resolveria esses problemas? Cara, hoje a gente trabalha muito com visualização de IoT e a gente barra no mesmo programa de todos os recursos. Né? De todas as coisas, recursos. Tá? Então, esses são os problemas que hoje a gente vê. Né? Quando eu falo nessa questão aqui do algoritmo, né, ele é genérico. Então, esse aqui é o slot do CSNA-CA. É o slotted CSNA-CA, que ele tem uma parte aqui opcional, ou seja, é slotted, beleza. O número de blocos ganha 0 por default e o contention window de 2, ou seja, geral começa já esperando 2. Aí eu vou ter aqui uma Battery Life Extension, que isso aqui é opcional, ou seja, poxa, eu estou em modo de economia de energia, se eu estou, o meu backoff exponencial já começa em 2, ou seja, você já espera mais, para ver se você para de transmitir. Porque se não é importante, você para de transmitir. Senão, você já passa para o mínimo. Localizo, jogo para um período exponencial, por isso que o backoff é exponencial, porque ele é 2 vezes elevado ao número de slot de backoff, menos 1 unidades de backoff, ou seja, slotzinhos pequenininhos, né? E aqui que começa de verdade, depois de tudo isso de esperar, é que eu começo de verdade a ver. Performance CCA. CCA é o quê? Clear Channel Assessment. Para que serve isso? O meio está livre. Ou seja, eu espero, verifico se o meio está livre. Se o meio está livre, eu vou transmitir? Claro que não! Por que eu transmitiria? Eu espero mais um pouquinho, aumento todos os meus valores pacote, aumento minha contention window, meu backoff eu aumento em mais um, e verifico, né? Se o meio estiver livre, diminuo a contention window e volto para o processo de novo. Se ela tiver 0, aí eu transmito. Ou seja, eu fico buscando a minha contention window, ela nada mais é do seguinte, ela é um passe que eu tenho que gastar para poder transmitir. Eu não transmito de cara. Cláudio, mas isso é muita maconha estragada. Não, eu penalizo quem transmite porque eu não quero gastar o tempo de vida do meu dispositivo. E é melhor eu gastar isso com processamento do que gastar com transmissão. Cláudio, se o canal não está livre, eu aumento todas as paradas, janela de backoff, contention window e digo o seguinte, espera tudo de novo. Cláudio, em nome de Jesus, Buda, do Goku, como é que essa jossa funciona? É simples. Eu faço com que tão poucas pessoas queiram transmitir que no final das contas, você de vez em quando vai achar o meio livre. E como a sua taxa de transmissão é baixa, isso vai válido para você. Como, por mais que eu tenha muitos dispositivos, esse algoritmo só vale na minha área de alcance. Então, dentro da área de alcance de uma antena, eu não tenho tanto dispositivo assim. E aí está de boas. É tranquilo. Então, eu estou jogando com a quantidade e deixando que esse algoritmo distribuído funcione. Tá? Isso faz com que a gente entenda essas redes de dispositivos baixos
como sistemas distribuídos. Mas eles são um tipo de sistema distribuído especial. É o que a gente chama de sistema distribuído pervasivo. Quando eu comecei no mestrado, tinha uma onda muito inútil da galera falando umas paradas assim, pervasivo, ubíquo, e na época ninguém sabia que nada que isso queria dizer. Na verdade, pervasivo quer dizer o seguinte: vários dispositivos que são heterogêneos, trocando dados, economizando energia. Isso é uma parada importante. Mas mais do que isso, ele é um sistema complexo. O que é um sistema complexo? O que é um sistema complexo? O que quer dizer um sistema ser complexo? Formado de várias partes simples. Perfeito. Né? O que é um sistema complicado? Uma parte única, formada de várias partes, são obrigadas a se comunicarem para que uma única coisa aconteça. Um sistema complexo é um sistema que faz uma grande operação formada a partir de várias partes simples. Que podem tomar decisões em separado. Então, eu posso, através desses mecanismos todos, fazer com que haja uma transmissão de larga escala. Hoje, né, o IoT, né, esses dispositivos de IoT, essa rede de dispositivos, ela é dita como um dos maiores provedores de dados da internet. Né? Ou estima-se que vai se tornar. No Unslotted é mais simples. No Unslotted eu simplesmente vejo CCA, se sim, transmite logo. Se não, eu aumento o backoff e volto para o começo. Ou seja, o Unslotted não quer saber se alguém já está transmitindo ou não. Ele vai e transmite. Ele não performa o CCA de novo. Cláudio, se isso der treta, relaxa, tem retransmissão. E por que isso aqui não é tão impactante? Não é tão impactante pelo mesmo motivo que o Slotted funciona melhor. Funciona bem mesmo esperando tanto. Não é tão impactante porque eu espero não ter tanta gente transmitindo assim ao mesmo tempo. Treta. Não. Ou seja, a maior parte dos caras vai estar usando uma bateria, né? Então, eu vou requerer alguns ciclos de memória, para não fazer nada, de forma a diminuir o consumo. Então, esse processo de espera, só um instante, esse processo de espera, onde eu guardo em processamento para evitar a transmissão, é útil. Isso gera, dentro do que a gente chamou de 2010 para cá, dentro das áreas de pesquisa, de processamento in network. Como é que funciona? Qual a ideia, por exemplo, de processamento em nuvem? É muito ruim você processar dentro da rede, eu jogo para a nuvem, essa nuvem, né, vai ter recursos computacionais que o pessoal fala que são infinitos, né? E você vai processar isso, vai voltar para o teu computador, porque o teu computador local não consegue transmitir. Tudo isso é muito legal. Você vai dizer para mim agora que computação em nuvem não funciona? Isso é uma mentira. Eu estou usando o Google Cloud e funciona. Legal, você está usando o Google Cloud. Bacana. Qual é o programa de computação em nuvem? Não necessariamente, se você tem uma aplicação de tempo real, a tua resposta não pode ser rápida bastante. Estou tendo um incêndio, e pode ser que esse incêndio que está acontecendo agora, eu sair da rede e voltar, já possa ser tarde demais. Tomar a decisão do que é um incêndio é um problema. 2. Sair da rede é um problema de privacidade. 3. Às vezes eu realmente não preciso de tanto poder de processamento. Então, o processamento em network, ele parte do seguinte pressuposto. Os meus nós podem tomar as decisões por si só antes de transmitir. Então, ou eu já passo para cima um dado mais rebuscado, mais refinado, ou, na verdade, dentro da própria rede já tomei a decisão. Sem que eu precise buscar nenhum outro recurso computacional. Então, na verdade, aqui passa a ser uma decisão do desenvolvedor decidir entre o consumo de energia e essa latência de comunicação. Vai ser sempre uma escolha do desenvolvedor decidir o seguinte: quando eu transmito e quando eu processo. E
Quando vocês se algum de vocês vier fazer pesquisa na área de rede de sensores, rede sem fio, tinha um mantra da área que dizia o seguinte: é sempre melhor processar do que transmitir, né? Só que tinha uma média que era para um tipo de processador, o AVR, que dizia que uma transmissão equivalia a 1000 operações de processador. Quem aqui já viu Assembly? 1000 instruções em Assembly não são tanta coisa assim. Agora a galera teve uma galera que começou a tentar fazer Deep Fusion, Deep Learning dentro de sensor. Quem aqui já viu um SVM? Já sabe o que é um SVM, uma rede neural? Já tentaram implementar uma rede neural a Vera? Gasta um pouco mais do que 1000 instruções em Assembly. Então, esse mantra assim, 1000 instruções lá. Como é que você mede o que gasta 1000 instruções? 1000 instruções num processador são equivalentes a 1000 instruções em outro processador? O que é consumo de energia? Não, então, essas são as questões que hoje existem em IoT. Né? O GTS é o seguinte conceito, né? GTS vem de Guaranteed Time Slot. Nossa. Eu saí da minha sala com todos os e-mails lidos. São 2 horas da tarde. Eu tenho 16 e-mails para ler. De coisas sérias, tirando as coisas que são inúteis. Eu vou deitar aqui no chão e chorar em posição fetal. Não? Então, o que é esse conceito de Guaranteed Time Slot? Olha, o Renan foi o 2. O Renan queria transmitir um negócio que não dava para transmitir só em um slot de tempo. Ele fala, Cláudio, preciso de mais. Então ele pode reservar até 7 slots de tempo consecutivos e dizer, vou transmitir, esse arquivo é muito importante para mim. E aí qual é a treta disso? Todo mundo que estava esperando junto com o Renan tem que esperar mais uma rodada. Qual é o problema do Renan? O Renan não vai ser o próximo a transmitir. Porque ao transmitir eu aumentei o tempo dele de backoff. Por que eu aumentei o tempo dele de backoff? Para realmente garantir que ele não vai transmitir, senão ele monopoliza o meio. Ai, Renan. Que vergonha. Né? Esses caras que não querem compartilhar. E isso quer dizer Guaranteed Time Slot. Ou seja, um Guaranteed Time Slot pode ser dado ou tirado a qualquer momento, dado que um Pan Coordinator diga. Ou então, o Renan que pediu, ele pode dizer a qualquer momento, olha, não quero mais transmitir. Então, todo esse processo de alocação do meio é dinâmico. Cláudio, não quer dizer que pode ter um dispositivo que, nesse negócio de ganha acesso ao meio, transmite mais, transmite menos, ele ganhe muito acesso? Pode. Mas, na média, ao longo do tempo, todo mundo vai ser mais ou menos igual. Agora você pode falar, Douglas. Nenhuma. O NAV vem de 802.11. NAV é um pacote, é um período de tempo especial, né? NAV vem de Network Allocation Vector. No 802.11, rede sem fio tradicional, toda vez que eu vou transmitir, eu aloco o NAV. Aqui, o equivalente ao NAV seria o Contention Window que você tem que esperar. Tá? O que acontece no Network Allocation Vector? Eu digo o seguinte, olha galera, eu vou gastar X períodos de tempo para transmitir. O CCA diz o seguinte, ou seja, né, é uma previsão do meio estar ocupado. O CCA não, ele ativamente verifica perturbações no meio, para verificar se o meio está alocado ou não. O NAV é lógico, o CCA é físico. Por isso que o CCA ele é mais preciso, apesar da precisar de uma antena melhor. O NAV é só um chute bem dado. Eu não preciso verificar nada. Eu posso usar tudo a nível de software. É o que o 802.11 fez para ficar barato. Tá? E ficar barato é sempre uma coisa boa. Em termos de segurança, a gente vai usar sempre criptografia simétrica, né? Vai usar AES. Cláudio, eu não sei o que isso quer dizer.
entenda que isso é bom bastante. Eu posso trabalhar de 3 formas: modo inseguro, controle de acesso ao modo seguro. O modo seguro é o seguinte: eu não tenho nenhum tipo de criptografia associada, eu não tenho nenhum tipo de registro, não tenho controle de acesso à rede. Eu simplesmente coloco a minha rede, um dispositivo na rede e finjo que vai acontecer alguma coisa. Onde é que isso vai acontecer? Quando é que um modo inseguro faz sentido? E faz sentido em algumas situações. Esqueçam os requisitos físicos. De que forma? Imagina que você tem uma rede infinita. Em que sentido? Em quando o modo seguro faz sentido? Falando uma rede local, fechada? Quando eu simplesmente quero um serviço de meio público. Quero garantir o seguinte, que você pode agregar a sua informação, por exemplo, de medição. Quero compartilhar um GPS com todo mundo. Imagina o seguinte, né? Você tem um aplicativo no celular e esse aplicativo compartilha, né, o teu posicionamento de GPS. Você indica, estou no 485. Estou no 485. Vou ficar no 485. Estou aqui no 485. Então, eu uso o seu GPS para calcular quanto tempo está demorando um determinado trajeto. Ou se tem um engarrafamento, ou se tem alguma coisa. Nesse caso, esse dado pode ser inseguro. Ele pode ser publicado automaticamente. Não tem problema. Quando eu trabalho com lista de controle de acesso, quando eu estou preocupado com o dado, estou preocupado com o dispositivo. O modo seguro é o modo que é mais tradicional. Eu faço o controle de acesso à minha rede e garanto a privacidade do meu dado através de algum algoritmo de criptografia qualquer. No caso, o padrão é o AES, o que é bom o suficiente, né? Estrutura do frame pode deixar para lá. Ou seja, quais são as conclusões sobre o sensor 2.15.4? O que eu acho que é importante que vocês tenham que saber sobre a camada 2? A estrutura de frames é bem simples. O endereçamento é bem simples, né? Todo o protocolo é feito para que você transmita o menos possível, o máximo de informações possíveis. Ou seja, quando eu deixo para você transmitir pouco, mas quando você vai transmitir, eu deixo que você tenha um GTS, um Guaranteed Time Slot, eu digo o seguinte: quando você for transmitir, transmite logo tudo que você tem. E aqui o consumo de energia é sempre mais importante do que a largura de banda. Esse tipo de informação fica muito importante por quando a gente começa a pensar em conceitos como Green Computing, computação verde. Como é que eu consigo fazer elementos de computação que economizem recursos do meio ambiente? Cláudio, para que isso? Para vocês terem noção de como isso é ruim, algumas bases de servidores do Google são na Finlândia para soterrar aquilo em gelo de propósito. Inclusive um projeto muito legal da Amazon e do Google que queria botar uma base de servidores na Antártida. Por quê? Porque lá não precisa, precisaria de resfriamento natural, né? Aí esbarraram num problema. Sair botando cabo submarino embaixo do gelo. Pode não parecer, mas isso é uma treta muito louca. E outra coisa, né? Gelo causa uma interferência dos infernos. Então você não poderia transmitir o sinal via satélite. Por quê? Porque gelo é água. E a água faz o que a gente chama de efeito de espelho, ele distorce o sinal. Então, né, começa a aparecer que as características físicas do meio atrapalham a sua implantação do seu sistema de comunicação. E aí pode parecer que isso é bobagem, mas aplicar um sistema de IoT, uma rede de IoT, um appliance de IoT aqui no Rio de Janeiro é intrinsecamente diferente de você aplicar isso na Finlândia, na Noruega, na França. Eu estava trabalhando na minha tese de doutorado num sistema de smart grid que era o seguinte: imagina que você tem um no-break, não no teu computador, mas um no-break de cidade. Como é que isso funciona? Quem aqui já viu aquelas torres de transmissão na estrada que parecem uns homens, né? Tipo o Megatron, né? E imagina que embaixo de cada um desses caras tem umas baterias gigantes. O que é uma bateria gigante? Não vou dizer que é do tamanho dessa sala, mas, por exemplo, do tamanho de toda essa coluna aqui de cadeiras.
O que ela faz? Ela armazena energia que vem da linha de transmissão, né? Muita da energia que vem é perdida, mas muita vira calor, né? Então eu poderia jogar um pedaço para a bateria, que isso ia ter dois fatores. Um, diminui a transmissão, né? Diminui o calor gerado. Dois, né? Tipo, caso alguma coisa aconteça na torre de transmissão, eu tenho um no break que me permitiria, por exemplo, avisar para um hospital ligar o gerador. Ou então que o gerador seja ligado automaticamente. Cláudio, mas qual é a treta desse negócio? No Brasil, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, aqui é muito úmido. Tudo que você aquece, aquece a água em volta. Então, quando a parada deveria estar desaquecendo, você tem uma cortina de calor que não permite que a desgraçada desaqueça. E esse tipo de bateria tem um probleminha pequeno. Ela explode. E quando ela explode com o poder de destruição de um míssil Tomahawk. Imagina o seguinte, você botou ao longo de uma estrada uma porrada de mísseis em potencial. Não é legal. Dá problema. Por que isso é muito legal para lugares secos? Porque em lugares secos, esse tipo de aquecimento não acontece. Não tem tanta água no ar para poder fazer esse tipo de coisa. Como é que você resolve esse problema no Rio de Janeiro? Ou num lugar úmido, tipo a Amazônia? Ah, quero levar energia para a Amazônia. Né? Não dá, porque se esse negócio explode e as coisas pegam fogo, o que acontece com a Amazônia? A Amazônia pode pegar fogo. E aí, o que você faz? Aí você descobre que tem algumas baterias muito interessantes, que elas não são nem de cádmio, elas são feitas à base de água. Né? E aí, mas enfim, isso é história para um outro momento de vida. Tá? Então, olha, eu vou dar uma olhada nos slides. Vocês são livres para, ao darem uma olhada, me mostrarem que tem coisas para corrigir. É a primeira vez que eu estou fazendo esses slides, alguns deles eu fiz mais corrido, e eu quero mostrar, ainda vou ter que mudar algumas coisas, então, por favor, me avisem. O capítulo de livro que explica o funcionamento do 802.15.4 já tem um link na página. Leiam, pelo amor de sei lá o que, de alguém, né? Da sua mãe, né? De Buda, não sei, né? Mas leiam porque é importante você dar uma lida. Ah, Cláudio, quer dizer que se eu ler se eu ler a parte escrita e olhar os slides, eu não preciso ver a sua aula de novo? Cara, é bem impossível, né? Ah, Cláudio, mas e se eu quiser ver a tua aula de novo? Tá, é legal, tá até no YouTube, né? Então, senhores, não se preocupem, tudo isso faz parte, né, da vida, né, do cosmos infinito e afins. E eu quero mostrar agora para vocês uma outra coisa, que é o Contic. Então, o Contic, ele é um sistema operacional para a internet das coisas, né? Ele é open source. E ele funciona, ele é escrito em C, e ele tem um simulador que é o Cuja. Cláudio, por que o simulador para a gente é tão importante? Porque vocês não vão comprar uma rede OT. Espero que vocês, quer dizer, normalmente não compram. E várias das coisas que eu estou falando aqui, 6LoWPAN, RPL e COPE, o Contic já implementou. Está pronto ali dentro da pilha dele. Ele funciona com IPv4 e IPv6, tá? E funciona um determinado conjunto de hardwares bem legais e tem um monte de cursos no YouTube te ensinando a programar em Contic, né? Ou alguma coisa parecida com isso. Ou seja, se o que a gente fizer não for bom o suficiente, no YouTube tem melhor. É tipo qualquer outro curso que vocês façam na vida, né? Então, aqui que é legal aqui na página, o Contic, né? Para você começar, você vai ter que vir aqui, pegar o Instant Contic. O que é o Instant Contic? É uma máquina virtual com tudo pronto. Cláudio, mas eu sou do Arch Linux, eu gosto de compilar as paradas na mão e esfolar a minha pele no ônibus. Boa sorte. Eu não tenho nada com isso, né? Mas
né, eu vou usar o Instant Config, que é uma máquina virtual com o Ubuntu velho, tá? Já está na versão 2.7, aqui o print screen é 2.5. E, na verdade, o que é o Kuja? O Kuja é um simulador escrito em Java, né? Que ele é totalmente gráfico, né? Você vai dizer, né, o tipo de simulação que você quer fazer e ele vai mostrar para você o seguinte: aqui é a rede onde você vai poder colocar nós e ali são dados dos seus experimentos. O que isso vai permitir, né? Vai permitir que eu escolha a plataforma de hardware que eu quero colocar. Aqui tem vários exemplos já prontos, né? Você pode dizer o número de nós e o posicionamento dele que você quer botar. Isso é um exemplo de rede funcionando. Ou seja, com alguns passos gráficos você consegue implementar algumas coisas. Então, um dos primeiros trabalhos que eu vou passar para vocês é o seguinte: vocês vão rodar alguns desses exemplos, né? E analisar o tráfego. Quem aqui já analisou o tráfego? No Wireshark, por exemplo. Tá? O que vocês vão fazer? Aqui não tem o Wireshark, mas ele me dá aqui um output que vocês podem editar. Cláudio, como é que eu vou analisar esse output? Vocês têm uma ferramenta linda chamada Google Spreadsheet, ou vocês podem usar o Excel, ou vocês podem usar o Python. Ler o arquivo TXT e colocar. Na verdade já está em formato, você pode copiar e colar e vai jogar no Spreadsheet e vai funcionar de boas. Esse vai ser um primeiro trabalho que na semana que vem eu vou falar. Na quinta-feira eu vou falar com vocês. Então na quinta-feira eu devo vir aqui com esse sistema instalado, né? E vou rodar esse negócio com vocês. Ok? Vou mostrar alguns exemplos de código, vou mostrar como isso funciona e falar um pouquinho mais sobre o Contic, tá? Cláudio, mas a sua aula é um saco. Eu odeio você. Tomara que você morra. Beleza. Tô de boas com isso. Você vai vir aqui e vai vir esse Contic Development Introduction, tá? E vai seguir os passos. Cláudio, eu segui todos os passos, inclusive esse que você acabou de mostrar. O que eu faço? Now what? E eu vou passar para vocês um livro, né, que está disponível na web, que é IoT in 5 Days. O que é isso? É um resumão sobre lero de IoT, como IoT e IoT é maravilhoso, mas tem vários exemplos de código do Contic. Tem umas 100 e poucas páginas, é uma referência do curso, vou colocar lá na página, e a partir de agora, mais do que, né, as referências que eu vou botar para vocês lerem para a prova, porque eu vou ser muito sincero, mesmo que esteja gravando, eu não dou a mínima para a prova, eu estou cagando um balde deste tamanho para a prova, não dou a mínima, né? Eu vou botar referências para que vocês possam ler para a vida, de coisas úteis para quem um dia quiser, sei lá, abrir uma startup, quiser trabalhar numa empresa de IoT, quiser abrir a própria empresa de IoT, queira ver que na verdade não quer fazer nada com IoT, que isso é coisa do diabo. Tá tudo certo. Mas são coisas para que vocês leiam fora da sala de aula. Cláudio, mas fora da sala de aula eu prefiro ver Game of Thrones. Acho justo. Mas de vez em quando vocês vão ter que ler algumas outras coisas também, né? Então, essas coisas vão estar naquela seção que é bibliografia do curso. Cláudio, e você vai botar só coisas... Já cansei do meu nome. Você vai botar só coisas assim, em português? Não. Infelizmente, muito material é só em inglês, né? Vão ter coisas em português e coisas em inglês. Não tenho para onde fugir. Me desculpem, né? Mas faz parte do jogo. Tá bom? O Contic é bem legal, tá? Esses exemplos de código, eles são muito ricos, né? E isso é um exemplo, por exemplo, de um output do Contic, né? O MAC address da máquina, o tipo de sistema operacional, o node, o ID do node, né? O canal do rádio e um log. Então, no final do curso, vocês vão usar eu vou trabalhar com vocês vários logs, né? A gente vai fazer uma análise de logs para trabalhar. Tá? Então, Cláudio, o que a gente pode produzir daqui? Qualquer coisa. A gente está tentando também fazer uma coisa bem legal, que é usar o Netuno para fazer simulação de cidade em tempo real.
Né? A gente vai usar o OpenStack. Na verdade, eu tenho um problema. Quem sabe o que é o OpenStack? Ah, vocês estavam na palestra, né? Supletivo. Né? A gente vai botar o OpenStack no Netuno, vai ver se o Netuno pode usar o OpenStack, né? Mas a gente dá um jeito. A gente vai botar no ventilador assim. Se tem vontade, é uma solução. Né? E aí a gente vai botar o OpenStack, simular várias partes de simulação, tentar simular tudo que existe numa cidade em tempo real. Né? Pelo menos toda essa parte de troca de dados. Dentro da rede do Netuno dá, só que aí vira um problema de Big Data. Como é que você analisa esse log? E aí é maneiro. E aí é heavy metal. Né? E o que é mais legal disso tudo? Não precisa mais do que Comp1 para fazer nada do que eu te falei. É um mundo de for if e entender como o protocolo funciona. Entendem como é bem menos mágico do que as pessoas gostam de fazer parecer? É bem óbvio as paradas. Né? E aí talvez eu vou trazer um pessoal da IBM para falar com vocês sobre o IBM Watson. Então, pessoal, né, aula que vem a gente vai falar muito sobre o Contic, né? Eu vou compartilhar com vocês alguns links que eu tenho aqui sobre IoT, tá? Tem algum material bem interessante, tem outro sistema operacional que é legal, que eu não devo falar, que é o RIOT-OS, né? O RIOT é Real Time Internet of Things, né? O sistema operacional para Internet of Things ele é legal, mas não tão maneiro assim, tá? Mas eu vou compartilhar com vocês bastante material ao longo dos próximos meses, tá? Enfim, né? E tinha o Confit, que eu quero ver se eu coloco de volta, o Confit é uma web IDE para vocês fazerem os trabalhos. Eu vou ver se eu coloco o Confit de volta no ar para que vocês possam escrever os trabalhos só usando o browser, tá? Por hoje chega, vocês estão liberados. Tenham uma boa semana. Diga. Até quando eu posso entregar os trabalhos que eu não entreguei? Até quando você consegue me entregar? Essa semana eu não consigo. Tá, então você me consegue na semana que vem? Talvez sim. A semana que vem não tem aula. Sim. Então eu vou, tudo bem. Letícia, vamos ver o seguinte, você não estava lá no estádio, lá no CERN? Tudo bem. Quando estiver pronto, você me entrega. Tá. Então, garante que vai me entregar antes do final do período. Sim. Então tá de boa. Cláudio, Diga.